Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nessa terça-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São João, dos versículos 30 a 35. Continuamos a ler o capítulo 6 do Evangelho de São João. Naquele tempo a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Amados e amadas de Deus, o Evangelho vai mostrando quem é Jesus. No Evangelho, Jesus vai se revelando, e Jesus vai se revelando como o pão da vida. O Evangelho começa falando de sinais. A multidão que pergunta para Jesus: que sinal realizas para que possamos crer em ti? Que obras fazes? E relembram o deserto, relembram o maná no deserto. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: pão do céu deu-lhes a comer. Amados e amadas de Deus, o capítulo 6 do Evangelho de São João se inicia com a multiplicação dos pães. Jesus, que de 5 pães e 2 peixes, alimenta a grande multidão. É o capítulo sobre o pão da vida, onde Jesus vai se revelando, e ele vai se revelando como o pão da vida, como o pão que desceu do céu, como o pão que dá a vida ao mundo. Amados e amadas de Deus, Jesus é o verdadeiro pão do céu. Por isso, os judeus dizem: pão do céu deu-lhes a comer. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. E qual é a resposta de Jesus? Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Amados e amadas de Deus, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que o maná não é o verdadeiro pão do céu. O maná sim caía do céu. Deus deu ao seu povo naquele tempo o maná. Mas o maná é sinal. O maná era sinal de uma realidade que viria depois. E que realidade é esta? Jesus, o verdadeiro pão do céu, a Eucaristia. Continua o Evangelho: pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Amados e amadas de Deus, pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Que pão é este que desce do céu e dá vida ao mundo? É Jesus. Jesus é este verdadeiro pão do céu. Jesus é este pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Quem come de Jesus, quem come deste pão, viverá eternamente. Ele é um pão que dá vida. Ele é um pão que produz vida, mas não produz uma vida qualquer. Produz vida e vida eterna. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem come de mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Amados e amadas de Deus, Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão que quem come dele não tem mais fome, porque ele é o pão que mata a nossa fome, que mata a nossa fome de infinito, que mata a nossa fome de eternidade, que mata a nossa fome de Deus.
Ele é o pão que vem ao encontro da necessidade do ser humano de infinito, de eternidade, de Deus. Jesus é esse pão. É esse pão que, entrando na nossa vida, abre à nossa vida a dimensão da eternidade. Dá à nossa vida uma dimensão de eternidade, que nos dá vida e nos dá vida eterna. Jesus diz: quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Amados e amadas de Deus, quem vem a Jesus não tem mais fome, porque Ele é este pão que mata a nossa fome, que mata a nossa fome de vida, que mata a nossa fome de eternidade, que mata a nossa fome do infinito de Deus. E quem crê em Jesus nunca mais terá sede. Contemplemos Jesus Cristo, que se revela para nós hoje como o pão da vida. Percebamos que esse pão nos é dado na Eucaristia. Percebamos que Jesus continua a nos alimentar, que Jesus continua a se dar a nós, que Jesus continua a se manifestar a nós como pão e pão da vida. Pão que vem alimentar a nossa fome, pão que vem sustentar a nossa caminhada, pão que abre a nossa existência, a vida e a vida eterna. Isto é a Eucaristia. A Eucaristia que nós nos alimentamos dela a cada domingo, a cada celebração que participamos. Este pão é Cristo. Este pão é a Eucaristia, que vem ao encontro da nossa fraqueza, que vem ao encontro da nossa fragilidade, que abre a nossa vida à dimensão da vida e da vida eterna. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.